Seja muito bem-vindo a mais um Diário de Escrita. Meu nome é Sami Bersi e hoje a gente vai começar com a pergunta: todo escritor é um mentiroso? Bom, se você já escreve ou quer escrever, ou tentou escrever um ensaio, um roteiro, uma crônica, um romance, até copy, seja qual for o seu motivo de escrita, você já deve ter pensado se o que você escreve sempre é verdade ou sempre deve ser verdade. E aqui eu falo de uma linha muito tênue entre a verdade e a ficção. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu lembro que na escola eu ouvi a seguinte citação: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E eu nunca mais me esqueci dessa citação. Hoje eu escrevo há mais de 3 anos como escritora, né? Além de ser redatora publicitária como profissão. Mas antigamente, ali, quando eu comecei a escrever, eu escrevia muito sobre a minha própria vida. Então eu fiquei mais conhecida entre os leitores da minha newsletter como uma escritora de não ficção, que também era a literatura que mais me rodeava naquele momento. Eu estava lendo mais ensaios pessoais. Hoje eu vou compartilhar com vocês como foi a descoberta, né? Como foi a experiência de escrever o meu primeiro ensaio ficcional. Falando assim com esse termo, né? Parece uma coisa de outro mundo. Parece que eu tô inventando moda, que é uma coisa muito difícil, que é só para letrados e acadêmicos. Mas não. Ensaio ficcional é aquele negócio de quem conta um conto aumenta um ponto. Você vai ver como é. Eu vou te dizer como foi o passo a passo da minha escrita e também esclarecer algumas questões do que é isso e de como você pode aplicar na sua escrita. Vamos lá? Bom, tudo começou quando, num belo dia, eu estava no meu grupo de WhatsApp, que eu tenho um clube de escrita. No clube nós somos pessoas muito tagarelas e conversamos praticamente o tempo todo. É uma comunidade viva, assim, engraçadíssima. E saem muitas pérolas. Eis que um dia eu estava lá e uma das nossas participantes começou a falar algumas coisas sobre as loucuras que ela faz como mãe para conseguir manter a cultura materna. O que é cultura materna? É a vida intelectual depois da maternidade. Isso também daria um grande assunto, porque eu sou uma grande defensora da cultura materna, né? E o que uma mãe faz para conseguir manter a leitura depois dos filhos e dos afazeres domésticos? A gente faz de tudo. A gente esconde livro no banheiro, esconde livro embaixo do travesseiro, deixa livro no carro, livro na bolsa, livro em todos os lugares. E ela começou a compartilhar algumas coisas engraçadas e eu falei: Cris, eu vou roubar isso que aconteceu na sua vida para escrever um ensaio que tá pronto na minha cabeça. E aí ela falou: tudo bem. E, ao mesmo tempo, eu faço parte de outro grupo e uma amiga disse uma frase que eu falei: cara, essa frase é perfeita. O contexto era que ela tinha feito o chá de cozinha dela há mais de um ano atrás e ela não tinha aberto ainda os presentes porque ela ainda não estava morando na casa que ela achou que ela ia morar. Só que ela estava ficando muito triste por não fazer isso, por não desfrutar dos presentes que ela ganhou. E aí ela disse o seguinte: esperar o momento ideal é quase sempre perder um pouco de alegria. E ela decidiu abrir as coisinhas dela. Essa frase eu achei assim maravilhosa e falei pra ela que eu ia usar num futuro texto. Então, a partir dessas duas coisas corriqueiras que aconteceram no dia, eu transcrevi esses acontecimentos e comecei a elaborar o meu ensaio ficcional. Mas o que é um ensaio ficcional, Sami? Bom, uma característica geral do ensaio é trabalhar uma opinião ou uma tese, certo? E o que o ensaio carrega como obrigatoriedade no corpo do texto? Ele carrega duas coisas: a sua biblioteca e a sua experiência. A sua biblioteca são os livros, a cultura que você consome, seu conhecimento de repertório. E a sua experiência é o que você vive, é outro tipo de repertório. E o ensaio tem essas duas características, o ensaio pessoal. Ele sempre conecta algo que você sabe com algo que você vive que embasa aquela sua opinião.
E aqui a gente precisa falar um pouco de romance, porque a escrita ficcional carrega um pouco desse tipo de narrativa. Num romance, existe uma transformação do narrador. É importante dizer que nem sempre o narrador é o autor. O narrador pode ser um outro personagem, que pode ser inclusive um personagem inventado, certo? E o ensaísta é alguém que investiga a ideia e compartilha com você o pensamento. Que é, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui nesse diário de escrita. Eu estou explicando para você o que eu vivi, compartilhando com você o meu repertório de estudo e te mostrando como foi que eu pensei essa construção. O ensaio, ele não precisa tecnicamente ter uma estrutura padrão. É mais importante que ele passe a ideia sendo construída. Então, é possível que o ensaio tenha uma formatação parecida com a de uma ficção. Então, você trabalha a narrativa do texto como se fosse um romance, mas o centro do seu texto acaba sendo o desenvolvimento de uma ideia nessa modalidade. Com base nisso, eu peguei ali os acontecimentos da vida das minhas amigas e, através do meu próprio repertório, comecei a expandir esse texto. O título do meu ensaio, que já foi publicado, eu vou deixar o link nos comentários, caso vocês queiram ver no final, eu recomendo. Ele é o seguinte: todo leitor mora com desconhecidos. Então, o core do meu texto, né, o centro dele, para mim, era explicar que quando você mora com seus livros, você mora com os autores, né? Então, eu queria criar uma espécie de casa mal assombrada de leitores. E eu lembro que tem um conto da Virginia Woolf que chama Casa Mal Assombrada, que a presença são os rangidos. E aqui eu queria que a presença em todos os cômodos da casa fossem os livros. Então eu começo o ensaio assim: tem um livro escondido no banheiro, tô quase terminando. Não que eu não pudesse ler em qualquer outro cômodo da casa. Na verdade eu poderia, mas não consigo. Às vezes me sinto menos uma pessoa e mais uma Alexa. Só que não atendo por esse nome nem pelo meu. O comando que eu respondo é mãe ou amor. Por isso não vou ao banheiro sozinha, mesmo que pareça loucura. Já passei dos 15 dias tingindo a porcelana ao lado do Cal Newport e ainda não decidi se esse é o jeito certo de fazer amigos e influenciar pessoas. Então eu comecei a distribuir autores pelos cômodos da casa, assim como ali a minha referência da Cris, mas tratar eles como pessoas e não como somente livros. Então eu dei personalidade para eles. E eu entendi que nesse texto eu não seria a Samira, eu não seria Cris, não seria a minha outra amiga do chá de cozinha. Eu seria alguém diferente, eu seria uma personalidade X. Eu seria um eu lírico diferente. Então eu me dei a liberdade de ser um pouquinho diferente do que eu sou naturalmente. Eu fui um pouquinho mais ácida, um pouquinho mais resmungona no texto. E eu fui brincando com essa liberdade de colocar ali uma personalidade diferente, que também é minha, que também existe em mim, mas que não sou eu a 100%, entende? Então eu comecei a brincar com isso, trazer essa narrativa de ficção, que eu tô estudando esse assunto ainda, inclusive, mas ao mesmo tempo eu fui trazendo verdades sobre a vida das minhas amigas e verdades sobre a minha própria vida, porque aqui eu comecei a mesclar com as minhas próprias experiências. Mas eu queria deixar muito claro para o meu leitor que não era euzinha, porque eu ia reclamar do marido no texto e meu marido não é igual ao marido da história. Então o que eu fiz? Eu assumi a ficção do texto e eu coloquei um nome fictício no marido da história, que não é o nome do meu marido, para deixar bem claro que não era o meu marido. Então eu não sei se você já passou por isso, mas eu sempre tenho a impressão de que eu preciso deixar muito claro para as pessoas que o texto não precisa ter acontecido exatamente como eu narro, porque eu não sou uma jornalista, a minha escrita não é jornalística, a minha escrita ela é criativa. Então eu posso usar de subterfúgios da ficção para dizer verdades e ainda assim trazer verdades que acontecem, certo? Então eu comecei a brincar com essas situações, misturando um pouquinho da verdade de cada uma.
E comecei a trazer nome de livros também, fazendo essa brincadeira, dessa jogada de palavras, jogada de título e obra e presenças na casa, e acabou que eu me diverti muito nesse processo. Enquanto eu pesquisava, né, sobre ensaio ficcional, eu encontrei algumas frases que me ajudaram a entender que tá tudo bem misturar um pouquinho de verdade com um pouquinho de ficção, né? E que foi uma frase de Aristóteles. Ela diz o seguinte: a história conta o que aconteceu, e a poesia conta o que poderia existir. Então, embasada nesse Aristóteles, eu me apropriei dessa liberdade de fazer a minha escrita um pouco poesia e um pouco verdade. E eu acho que eu não quero mais parar de fazer isso, porque é um novo tipo de liberdade que a gente atinge quando a gente se desprende só do que os nossos olhos veem e a gente começa a ir para o que a nossa mente quer pensar, para os caminhos que a gente quer trilhar. Como eu tô num processo de autodescoberta e de experimentação cada vez maior, eu acho que é um caminho incrível para amadurecer a minha escrita. Mas sabe, o que diferencia o seu ensaio de um conto ou de, enfim, uma crônica? A questão é que, apesar de eu passar por muitos cômodos da casa, não existe uma transformação na minha personagem. Ela não sai do ponto A para o ponto B. Ela não começa escondendo o livro e termina não escondendo o livro. Não. Na verdade, a situação dela é a mesma. A situação dela não muda. Ela esconde livros e termina escondendo livros. Então, ela não tem essa narrativa. O que acontece ao longo do texto é mostrar para você o meu ponto de vista e a minha argumentação. E é por isso que esse texto se torna um ensaio ficcional. Eu estudei alguns artigos de literatura falando sobre o gênero e comparando algumas obras que já existem sobre eles. Eu vou deixar o link também aqui na descrição para quem tem interesse e na fonte que eu fui para estudar e entender sobre isso, né? A questão é que você não precisa ir atrás desse conhecimento acadêmico, mas eu queria entender o que eu estava fazendo, porque eu gosto muito de ter essa clareza e eu posso até me apropriar mais disso e criar exercícios e compartilhar com as pessoas do meu próprio clube. No final, eu ainda coloquei mais algumas camadas, né, de crocância no texto. Eu falo que um texto crocante, ele traz muitas referências e ele traz uma dinâmica, né? Então, no final, eu trouxe ali como crocância um conceito da Marta Medeiros, que é uma cronista de pessoas habitadas. Então, eu falo que eu começo o texto falando que a casa é habitada e eu termino o texto falando que o leitor, ele é habitado. Porque eu defendo a ideia de que um leitor nunca está sozinho. Nós sempre carregamos as leituras que nós fizemos dentro de nós. Então, nós carregamos os leitores que nós fizemos amizade, né? Eu falo assim sobre os autores que eu leio. Nós carregamos eles dentro de nós, no nosso repertório, né? No nosso modo de olhar as coisas, no nosso modo de pensar. Então, eu faço essa brincadeira dizendo que o leitor também é uma pessoa habitada e, no final, eu brinco ali quebrando a quarta parede, como se diria no teatro, e eu faço uma pergunta que coloca o leitor dentro do texto. Eu não vou te dizer qual é aqui. Se você tiver curiosidade, entra lá na minha newsletter, que o link vai estar na descrição. Você lê esse texto, você pega todas as referências, todos os cômodos, todos os autores, todas as obras que eu referenciei, e no final vai descobrir qual é a pergunta que eu fiz. E eu gosto muito disso, eu gosto muito dessa conexão com quem tá me lendo, para que a pessoa sinta que eu tô aqui, assim, numa conversa com ela, igual eu tô aqui com vocês. Sem deixar muito burocrático, mas sempre trazendo a sensação de que eu compartilhei, eu trouxe um sentimento novo ao que a pessoa tava antes dela entrar em contato comigo, seja por um vídeo ou por um texto. Depois disso, é aquele processo de definir um título que faça sentido com a história. Então eu pensei em muitas possibilidades, mas eu acho que a mensagem central do meu texto era que todo leitor mora com desconhecidos. E como a maioria do meu público é leitor, eu entendi que
esse título de newsletter teria uma grande chance de rolar identificação, né, entre os meus leitores e o texto, e aí todo leitor que recebeu no e-mail esse texto ou como atualização do aplicativo sentiu curiosidade de clicar para entender o que está acontecendo, que desconhecido é esse que essa Samira doida falou que essa pessoa mora. E no final do texto eu fiz um disclaimer, né, que esse texto foi escrito em primeira pessoa, mas que ele era inspirado em fatos reais. Não era necessariamente algo que acontece comigo e não era necessariamente a minha vida. Queria não ter colocado esse PS, inclusive a partir de hoje não vou colocar. Se você é meu leitor, saiba que eu usarei toda a liberdade poética que eu tenho para dizer o que poderia ter acontecido e eu estou justificada com Aristóteles, certo? E no final das contas, né, será que um escritor é sempre um mentiroso? Eu abri esse vídeo com essa pergunta e eu acho que não necessariamente um mentiroso, né? A escrita é dramatizar a realidade. A arte precisa dramatizar a realidade. Uma pintura é uma releitura da realidade. Uma peça de teatro é uma dramatização. Então eu acredito que um artista ele é um grande dramático. E aqui eu coloco o escritor como artista, porque já passou da hora da gente entender que a escrita é arte e na verdade é a única arte que a gente pode falar com as nossas próprias palavras o que a gente quer expressar. Todas as outras usam outros meios de expressão. Então valorize a escrita como arte, gente. Já passou da hora. O artista é um grande dramático, o que não quer dizer que ele não sente de verdade, que ele não tenha verdade no que foi escrito, mas sempre reserve aquele 2 pezinhos para trás, porque antes de acreditar totalmente num texto que você lê, principalmente se é um escritor que tem ali uma veia ficcional. Então, não interprete sempre que aquilo foi 100% verídico com aquela pessoa, mas é claro que todo escritor acaba escrevendo um pouquinho da sua biografia nas suas obras. Às vezes é um pocão, às vezes é um pouquinho. E eu acho que esse mistério dá todo o seu charme. Mas eu deixo aqui uma pergunta para você. Você acha que todo escritor é um mentiroso? Você já passou por essa sensação de ter medo de escrever algo que aconteceu com outra pessoa e acharem que você tá dizendo que foi com você e precisou usar como citação ao invés de se apropriar do acontecimento numa narrativa? Me conta aqui nos comentários a sua experiência. Esse foi o Diário de Escrita de hoje, espero que você tenha gostado. Se você chegou até o final do vídeo, deixe nos comentários poesia, que eu vou saber que você chegou até aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Se você conhece alguém que gosta de escrita, quer voltar a escrever, compartilhe esse canal. Aqui tem vídeo novo toda semana e todos os vídeos são sobre escrita e literatura, processo criativo e como isso ajuda a gente a viver melhor a vida. Não esquece de deixar o seu like, o seu hype. É muito importante para o canal continuar crescendo no YouTube e entender que esse canal é relevante para as pessoas, que faz a diferença na vida delas. Se você não quiser esperar uma semana para ver o próximo vídeo do canal, eu vou deixar aqui para você um vídeo sobre diários que eu fiz, um vídeo mostrando uma experiência que eu fiz de customização de planner e como isso me ajudou a parar de ter medo de usar as minhas coisas bonitas e customizar, usar meus adesivos. Também vou deixar aqui uma outra indicação, que é o melhor vídeo recomendado para você, que tem tudo a ver com o que você já consome. E eu tenho certeza que você vai gostar de qualquer um desses vídeos.